Nós, dando continuidade ao nosso estudo, nos temas, no panorama bíblico e nos temas do livro do Êxodo, nós observamos Gênesis, Êxodo, já observamos vários temas contidos no livro do Êxodo, né? Enquanto demonstra a história do povo peregrinando, saindo da terra do Egito e indo para a terra que o Senhor prometeu, vários temas são colocados, e aí a gente está observando esses temas. Hoje nós observaremos a lei de Deus, descrita no livro do Êxodo. Para isso vamos ler dois textos. Vamos ler Êxodo 20. Êxodo 20, do verso 1. Vamos ler Êxodo 20, somente o verso 1 e 2, que depois nós iremos observar cada um, para não nos estendermos tanto. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Até aqui. E Gálatas, vamos abrir também lá em Gálatas 3, 15 a 29. Eu vou ler. Diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subornados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Até aqui, palavra do Senhor. O Senhor, ele dá a lei a Moisés com um propósito de instruir o povo. Porém, a Escritura vai nos revelar, no decorrer dela, que a lei ela nunca foi cumprida perfeitamente, nem pode ser cumprida perfeitamente para conseguirmos ali a salvação. E aí Paulo, aos Gálatas, ele vai demonstrar que a lei ela servia de um aio. O que é um aio?
O aio era ali um servo que conduzia ao ensino. Então, a lei, ela servia para nos conduzir a um ensino. Tenham isso em mente. Qual o ensino é esse? Justamente o ensino das nossas falhas, dos nossos erros. E aí, então, nós carecemos de alguém, que é Cristo Jesus, aquele ao qual é a promessa, para então ficarmos libertos, porque Ele cumpriu de fato a lei e perfeitamente a lei, somente Ele. Então, nós em Cristo somos ali justificados por causa que Ele se fez cumpridor da lei e Ele morreu em nosso lugar, satisfazendo a justiça. É isso que a Escritura vai mostrar e é isso que Paulo vai explicar lá na frente. Nós veremos de forma mais clara. Só estou aqui passando de uma forma mais rápida. Então, hoje nós veremos esta lei que o Senhor deu, a introdução a essa lei e o que é que ela significa para o povo daquela época e o que é que ela significa para nós. Nós lemos lá em Êxodo, se você quiser deixar aberto lá em Êxodo 20, dos 2 versos. Primeiro, que é o prólogo, né? É o início, ali, a introdução do que a introdução dos 10 mandamentos. Para também termos em mente, os 10 mandamentos não são toda a lei de Deus, é um resumo da lei de Deus. Então você vai encontrar a lei de Deus em toda a Escritura. Toda a Escritura é a lei de Deus. Por quê? Porque ela nos instrui a viver. Então quando diz assim, não matarás, Jesus vai tratar esse não matar lá no Sermão do Monte. O que é isso? O que é que isso significa? Não adulterarás, Jesus vai tratar lá no Sermão do Monte. Então nós não podemos imaginar que seguir a lei de Deus é simplesmente seguir os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos são um resumo da lei de Deus. E aí Jesus, ele resume mais ainda como? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui Deus está dando a sua lei. Olha, minha lei é isso. Assim que vocês devem viver. E aí depois Jesus vai resumir mais ainda em 2 pontos, né? Então, nós temos que ter isso em mente. Se eu quero obedecer à lei de Deus, eu tenho que obedecer como? Toda a Escritura. E aí isso é impossível, porque se você quebrar um aspecto da lei, você já quebrou toda a lei. Então nós observamos aqui o prólogo primeiramente, que ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa é a primeira parte. Então veja, qual o contexto? A lei foi dada a um povo já redimido do Egito e revela o caráter de Deus. Então, nós temos que entender esses 2 pontos. A lei não foi dada por Deus para tirar o povo do Egito. Deus não disse, olha, esta é minha lei, se vocês obedecerem, eu vou tirar vocês do Egito. Não. Deus tinha um povo seu, ele tira esse povo do Egito e então ele dá a sua lei. E ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Deus de vocês e esta é minha lei. Não é assim, olha, esta é minha lei, vocês são meu povo, se vocês obedecerem a lei. Não, vocês já são meu povo e essa é minha lei. Então Deus, ele dá uma lei para ser seguida para um povo já redimido. Isso demonstra o aspecto das obras, né? Que o povo não vai seguir a lei ou não vai satisfazer a lei para ser povo de Deus, mas o povo, ele vai seguir aquela lei porque eles já são povo de Deus. E como é a comprovação se eu sou ou não sou? Aí é a observância, como Jesus vai tratar. Aqueles que são meus, eles obedecem o que eu falo. E Deus também trata isso aqui no capítulo 19. Então ele diz, olha, esse é meu povo, esta é minha lei. E aí como é que a gente faz diferenciação, se é ou não é? Aqueles que obedecem. Mas Deus, ele já tem um povo para si. Deus já tem, já salva seu povo, já liberta seu povo, e então ele apresenta quem ele é através da sua lei. E essa lei revela o quê? Ela revela o caráter de Deus primeiramente. Quem é o nosso Deus? É este daqui que está sendo revelado através da sua lei. Nosso Deus, lembre-se, em Êxodo, ele está se mostrando como Deus que se revela a um povo.
Então Deus está se revelando através de Moisés de diversas formas. Como é que Deus já se revelou até aqui na Escritura? Vamos supor que a gente estivesse lendo a primeira vez a Bíblia com esse entendimento. Deus já se revelou compassivo quando ele não matou Adão e Eva. Deus já se revelou um Deus de promessa. Deus já se revelou um Deus bondoso. Deus já se revelou um Deus que preserva um povo para si através de Noé. Deus já se revelou maior do que os outros deuses. Deus já se revelou que ele não tem barreiras geográficas porque ele está agindo lá no Egito. Então, ele está se revelando de várias formas. Quem é o nosso Deus? Nós estamos aprendendo quem é esse Deus, né? Através da história bíblica. E aqui ele vai demonstrar sua ética e sua moral, que é aquela que nós devemos seguir e é aquela que é refletida em Jesus Cristo. Qual a função da lei? A lei, os estudiosos vão dizer, ela tem basicamente 3 efeitos, né? Ela tem 3 funções em nossas vidas. Quais são a função que a lei nos dá, a lei de Deus? Ela primeiro é um espelho para nós. Então, quando nós observamos a lei de Deus, ela funciona como um espelho. Ela revela o pecado e nossa miséria. Então, quando nós observamos ali o caráter de Deus ou sua lei, a gente vai observar como no espelho a nossa miséria. Como Deus é um Deus santo e como nós carecemos da sua misericórdia, como nós somos pecadores. Então, quando nós observamos com o entendimento correto a sua lei, ela funciona como isso, nós nos avaliamos, nós nos observamos. A lei de Deus, ela também funciona como um freio, ela contendendo a maldade humana. Então, por exemplo, Deus deu sua lei e essa lei vai preservar a humanidade. Ela diz, não matarás, não adulterarás, para a gente não desejar o que é do outro, honrar pai e mãe. Então, tudo isso vai frear a maldade humana. Então, Deus dá uma lei e essa lei é cravada no coração dos homens. Então, onde você for, em qualquer sociedade, vai ter uma lei naquela sociedade que vai frear. Por que é que a humanidade não se extinguiu? Porque sociedades distantes, sociedades assim reclusas, elas não se extinguem, mesmo sem ter uma lei civil de um Estado maior ou sem ter a lei de Deus, que é as Escrituras, porque há uma lei no coração, porque o povo não se mata até não sobrar ninguém no mundo, porque há uma lei no coração do povo, mesmo dos descrentes. Isso a Escritura vai tratar, porque Deus ele tatuou, ele cravou a lei no coração das pessoas. Então, qualquer sociedade, você vai ver coisas às vezes absurdas. Uma sociedade indígena ou numa sociedade dessas mais, uma cultura mais antiga, que desafiam assim a questão da moral e da ética, da nossa moral e da ética, né? Mas você vai ver que aquela sociedade ela não se extingue, né? Eles sabem que tem que preservar a vida de alguma forma, né? Há algumas sociedades indígenas que há um debate muito grande, né, da antropologia, se deixa daquela forma ou se tem que intervir, que é a questão de enterrar crianças, né? Então, nascem gêmeos, aí um é enterrado, nasce uma criança com algum defeito, ou com alguma deficiência cognitiva, aquela criança é enterrada viva. Então, tem até uma moça que ela fala sobre isso, ela falando, né, que a infância dela foi vendo crianças sendo enterradas vivas, né? Então, como agir diante disso, né? Porque aquilo é uma cultura. Aí a antropologia, alguns antropólogos e alguma parte da sociedade vai dizer que nós não podemos interferir, né? Porque é cultural, não é maldade, é cultural. Só que segundo as Escrituras, nós temos que mostrar que não é assim. E a Escritura, ela agiu dessa forma. É interessante que na Roma Antiga, muitos cristãos eram chamados, estavam sendo acusados de sequestro ou de canibalismo. Por quê? Porque as pessoas de rua estavam sumindo. E aí falavam que eram os cristãos que estavam pegando essa tradição que conta, né? Aí
Aí Mas por que aquelas pessoas e crianças de ruas estavam sumindo? Por causa do entendimento de cuidar do próximo. Então, eram acolhidas. Por isso que você observa antigamente, muitos orfanatos, muitos locais assim como mosteiros, eles pegavam, né, pessoas para cuidar. Tinha até aquelas portinhas que a mãe deixava um bebê, né, dentro do mosteiro, dentro de um local. Por quê? Porque desde o princípio o cristianismo já tinha essa ideia de cuidar do próximo. Então, a lei ela vai servir como um freio da maldade, né? Um freio do mal. E também um guia, que é aquela questão do aio. Um guia para a vida do cristão salvo. Então, é um guia para nós nos alinharmos e nos santificarmos. Como eu sei que eu estou me santificando? Quando eu observo que eu estou mais perto da observância da lei, mais perto de Cristo Jesus. Quem era Cristo? A gente vê o texto lá de 1 Pedro 3. Ali está descrevendo Cristo. A lei, ela mostra o caráter de Deus, ela mostra ali Cristo. Então nós temos que observar isto e sabermos que estamos andando no caminho correto. Não que nós iremos um dia, nesta vida, observar a lei perfeitamente como Cristo, mas nós chegaremos o mais próximo disso possível, né? Se o Espírito Santo nos permitir. Então a lei tem essas três funções. É demonstrado também através da lei a queda e a incapacidade humana. Por quê? Porque foi nos dada a lei desde Adão. Adão recebeu uma lei para seguir e Adão quebra a lei, ele quebra o pacto das obras. E aí em Adão todos nós pecamos e ficamos incapazes de cumprir perfeitamente a lei. Somente Adão poderia cumprir perfeitamente a lei ou não, né? Ele tinha essa possibilidade. Então ele não cumpre a lei, o pecado entra no mundo e nós somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei. Sem Cristo nós não cumprimos a lei. Em Cristo nós cumprimos parte dessa lei, né? Nós podemos batalhar contra o pecado, nós podemos nos santificar, mas nós nunca cumpriremos perfeitamente a lei. Somente Cristo cumpriu a lei perfeitamente e não teve pecado. Por quê? Nós já iremos entender. Porque assim, alguém pode arrogar para si, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço nada, eu faço tudo o que está aqui nesses 10 mandamentos. Mas já nós entenderemos esses 10 mandamentos como um resumo de toda a lei, né? Então, já nós observaremos isso. Cristo, como o segundo Adão, é cumpridor da lei. Nós também temos que entender essa verdade. Apenas Cristo vive perfeitamente cada mandamento. Somente Ele viveu perfeitamente cada mandamento. E a justiça dele é nossa pela fé. Nós somos unidos a Ele, por isso que somos justificados. Porque nós somos um com Cristo. Por isso que a doutrina da união com Cristo é importante para a igreja. Porque se nós não formos um só corpo com Cristo, o sacrifício dele não é válido para nós. Por que é que Cristo morreu e isso é válido para mim? Né? Se eu cometi um crime, é justo o Denner passar 10 anos na cadeia por minha causa? Não. Mas se eu for um com ele e um dos dois pagar, aí é válido. E como eu sou um com ele, eu sou unido, enxertado na videira verdadeira. Por isso que o sacrifício de Cristo é válido para nós. Porque ele é o cabeça e nós o corpo. Nós somos um em Cristo. Então a doutrina da união com Cristo é muito importante para o entendimento dessa verdade da igreja. E aí nós abrangeremos agora observando nossos símbolos de fé. Nosso catecismo maior, como ele vai falar sobre a lei, né? E aqui é interessante para nós entendermos de fato assim toda a abrangência da lei. Ela diz assim na pergunta 91: qual o dever que Deus requer do homem? Então, o que Deus requer de nós com a sua lei, né? O que Deus requer de todos os homens? O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade revelada. Então, o que Deus requer de mim?
que nós obedeçamos a sua vontade revelada. Nós devemos saber que Deus ele não se revela por completo nas Escrituras. Nós nunca conheceremos Deus perfeitamente, nem na eternidade, porque Deus é imensurável, Deus é eterno. Mas Ele revela uma parte da sua vontade para nós. Onde? Nas Escrituras. Uma pequena parte, nós podemos pensar assim, da sua vontade. Então, o que Ele requer de nós? Que nós obedeçamos essa parte que Ele revela para nós. Que revelou Deus? Pergunta 92. Primeiramente ao homem como regra da sua obediência. A regra de obediência revelada a Adão, no estado de inocência, e a todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi a lei moral. Então, Deus ele vai dar uma lei moral para nós seguirmos. E o interessante é que essa lei que Deus nos dá, a lei moral, ela foi quebrada por Adão e Eva lá no princípio. E a gente vai observar isso também. Os 10 mandamentos quebrados por Adão. Então, não foi somente o comer do fruto. A questão não era ali, era o fruto, mas o que Adão e o que Eva estavam fazendo comendo daquele fruto. Eles estavam tendo outro Deus para si, eles estavam furtando algo que não era seu, eles estavam matando. O mandamento não diz, não terás outros deuses diante de mim? Vamos observar lá logo essa parte. É Gênesis 2. Gênesis 3. O que Deus vai falar, né? Ele vai dizer, de todas as árvores vocês podem comer livremente, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não irão comer, porque certamente no dia em que delas comer, vocês irão morrer, né? E aí, aqui capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o que Deus está dizendo, olha, eu vou dar uma lei, esse é o pacto das obras, vocês vão realizar isso, e vocês não vão realizar isso, porque senão vai vir a morte. E então, vocês não fazendo isso, vocês terão vida, vocês fazendo, vocês terão morte. Então há duas promessas, uma promessa de vida e uma promessa de morte. A promessa de vida é implícita. Se eu não comer, eu tenho vida. Se eu comer, eu tenho morte. E aí a serpente ela vai tentar Adão e Eva, e o que é que ela diz? Capítulo 6. Vendo a mulher que 5. Porque Deus sabe, aqui a serpente falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então veja, quais são os mandamentos que a gente observa assim, já de bate-pronto, quebrado aqui? Primeiro, eles furtaram algo que não era deles, né? Não pertencia. Deus deu todas as árvores dos jardins, menos aquela, para eles comer livremente, menos aquela. Então já é quebra de um mandamento. Outro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Eva foi tentada em quê? Adão foi tentado em quê? Sereis como Deus. Então, eles tiveram outro Deus diante do verdadeiro Senhor. Não matarás. Se vocês comerem, certamente trará morte. Então, eles mataram ali muitas pessoas depois daquele momento. Então, a gente já observa todos os mandamentos quebrando. Questão de não fazer ídolo. Eles criaram um ídolo diante deles, no coração deles. Então, você tem ali adultério. Eles adulteraram, eles traíram a confiança de Deus. Então traíram um ao outro. Então, porque Adão era para cuidar de Eva, não cuidou. O adultério também envolve isso, a negligência do cuidado. Então, há toda essa questão dos mandamentos quebrados ali, e eles apresentados aqui em Êxodo 20. No Catecismo Maior, o que é a lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas
a conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus, e ao homem prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. Então é isso que Deus faz lá em Adão. Ele dá uma lei moral para Adão. Essa lei moral é refletida aqui em Êxodo 20 e é refletida lá em Cristo, com amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Deus requer o cumprimento. E ele dá uma promessa também. Aquele que cumpre tem vida, aquele que não cumpre tem morte. A lei moral é a lei moral de alguma utilidade ao homem depois da queda? Então veja, Deus vai falar para Adão: se você cumprir minha lei moral, você tem vida. Se você não cumprir minha lei moral, você tem morte. Certo, mas depois da queda, depois de Adão, essa lei vai servir de algo para nós? Porque nós já observamos que não é pelo cumprimento da lei que nós somos salvos, né? Então, só servia para Adão. Aí o Catecismo Maior vai falar: embora nenhum homem, depois da queda, possa alcançar a retidão e a vida pela lei moral, a vida aqui é a salvação, pela lei moral, todavia, ela é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. Então veja, a lei moral ela não serve mais para nós conseguirmos vida, para nós alcançarmos a vida, mas ela serve como uma utilidade a todos os homens. De que forma? Dessa forma, como um espelho, um freio e um guia. E ela tem uma utilidade para os regenerados e uma utilidade para os não regenerados. Para os regenerados, ela vai demonstrar, de certa forma, a certeza da nossa salvação, a nossa santificação. Ela vai nos afastar do pecado, ela vai nos afastar do erro. E para os não regenerados, ela vai confirmar a condenação deles, né, diante de Deus. De que utilidade é a lei moral a todos os homens? A lei moral é de utilidade a todos os homens para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus e sobre os seus deveres para com Ele, obrigando-os a andar conforme a essa vontade, para os convencer de que são incapazes de guardar e do estado poluto e pecaminoso da sua natureza, coração e vidas, para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Então, para que serve a lei? Quando eu leio os 10 mandamentos, o que é que isso tem que fazer em mim? Tem que entrar como uma flecha. Quando eu vejo a perfeição de Cristo nas Escrituras, isso tem que me atingir como uma flecha, me humilhando, me fazendo observar o quão errado eu sou, o quão pequenino eu sou e quão perfeito Cristo é, e demonstrar a minha necessidade de Cristo. Sabendo que eu não consigo realizar isso, eu vejo, de fato, eu necessito de um Salvador, eu necessito de Cristo, eu necessito da perfeição da obediência de Cristo Jesus. Então, nos salvos, ela tem esse sentido. De que utilidade especial é a lei moral aos homens não regenerados e aos que não são regenerados? A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para despertar as suas consciências a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo, ou para deixá-los inexcusáveis e sobre a maldição do pecado, se continuarem nesse estado e caminho. Então, para aqueles ainda que não conhecem a Cristo, o que é que a lei faz? A lei demonstra e traz consciência a eles que eles estão errados. E aí, essa lei ela vai trazer 2 efeitos. Ou eles vão correr para Cristo, ou eles vão ser indesculpáveis no dia final. Então, a lei, para nós que já somos regenerados, ela vai nos dar uma dependência de Cristo Jesus.
Então, quando Deus dá uma lei ao seu povo, lembra que Deus já está dando uma lei ao seu povo. O que é que Deus vai mostrar a esse povo? Que eles têm uma dependência para com Deus, porque eles não vão conseguir seguir essa lei. E aí, para aquele povo que ainda não pertence a Deus, um povo que ainda não é regenerado, vai demonstrar ali uma questão de consciência que eu dependo e tenho que ir para esse Deus, porque por mim eu não consigo realizar isso que Ele está me exigindo, ou se eu não obedecê-lo, se eu não correr para Ele, no dia final eu vou ser indesculpável, porque Ele me deu uma lei para seguir, Ele me apresentou o seu caráter. De que utilidade especial é a lei moral para os regenerados? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral, como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum, a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela em lugar e para o bem deles, e assim provocá-los uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. Então, o nosso catecismo vai estar falando justamente esta questão. Nós não somos mais condenados ou libertos pelo cumprimento da lei. Porém, a lei nos faz observar Cristo e nossa dependência de Cristo. E assim, observando a lei, nós amamos mais a Cristo, porque a gente vê o peso que é para nós e como é difícil nós obedecermos a lei. E aí Cristo obedeceu ela perfeitamente e morreu em nosso lugar. Então a gente se aproxima mais de Cristo e a gente tem força para tentar seguir mais essa lei por causa da obra de Cristo, e não para sermos salvos, mas em retribuição ao que Ele fez por nós. Então nós seguimos a lei não para sermos salvos, mas nós seguimos a lei porque fomos salvos por Cristo. Onde se acha a lei moral resumida? Aí ele vai falar que a lei moral resumida, ela se acha nos 10 mandamentos, aqui em Êxodo 20. Toda a lei que Deus exige do homem, que é a sua lei moral, está resumida nos 10 mandamentos, e ele vai dividir de duas formas a lei. As 4 primeiras em relação do homem a Deus, e as outras 6 relação horizontal da sociedade, o homem para com os outros homens, né? Nossos deveres para com Deus e nossos deveres para com o homem. Isso está resumido lá em Mateus 22, quando Jesus diz, né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que nós devemos observar para boa compreensão dos 10 mandamentos? Para boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Primeira regra: que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro, à retidão dela e à inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo o pecado. Então veja, o que Deus requer do homem? Deus requer do homem nada menos que a perfeição do homem. Então, lembre-se, nós temos um Deus santo e perfeito. E esse Deus santo e perfeito, ele requer de nós a perfeição. Então, ele dá a lei, e uma quebra de qualquer aspecto da lei é a quebra de toda a lei. Vamos supor, eu só matei, eu não adulterei, ou então eu só roubei, eu não matei. Não importa, não tem uma maior que a outra, nenhum aspecto desse não matar, não roubar maior do que o outro. Mas é toda a lei é uma coisa só.
Ali é um resumo para o nosso entendimento. Para Deus existem pecados mais piores do que os outros. Nós não podemos comparar pecados com Deus. Isso é do aspecto de Deus para conosco. Agora, do nosso, uma quebra da lei é uma ofensa igualmente para Deus. E nós, por causa da quebra dessa lei, desse aspecto da lei, nós merecemos a condenação. Agora, para Deus, existem, nossa confissão, nossos símbolos de fé vão falar, para Deus existem pecados mais odiosos do que os outros. Então, esse negócio de, não existe pecadinho e pecadão, não é bem assim. Para Deus, existem pecados mais odiosos do que os outros. A gente não pode querer comparar uma criança roubando um bombom, uma bala no mercantil, com alguém com Hitler. Não existe pecadinho e pecadão. Existe. Para Deus, há pecados mais odiosos do que outros. Então, a gente nunca pode usar essa defesa. Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Não, tudo é quebra da lei e condenável diante de Deus. Mas Deus se ira mais com alguns pecados do que outros. Se nós observarmos aqui, eu não vou tratar como eu tratei as quartas-feiras. Nas quartas-feiras, nós tivemos 14 aulas só sobre os 10 mandamentos, né? Eu não vou tratar mandamento por mandamento, como eu fiz nas quartas-feiras, mas eu vou trazer aqui só uma questão para a gente ver a abrangência de como é difícil a questão do cumprimento de cada mandamento, né? Se eu pegar... Deixa eu ver um não tão polêmico. No 8º mandamento. Só ler aí. Oitavo mandamento, Êxodo 20:15, diz: não furtarás. Aí a gente pode defender como? Alguém aqui já furtou? Assim, não precisa se coisar, né? Mas, por exemplo, você pode dizer, não, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, nunca fiz nada, né? Mas o que é que significa esse não furtar, né? Será que Deus está dizendo assim que a gente só não pode entrar em um comércio, pegar algo de alguém? A gente tem que entender isso como um resumo de tudo que está descrito nas Escrituras. Então, o que é o não furtar? Aí nosso Catecismo Maior, ele vai explicar isso para a gente. Quais são os deveres exigidos e quais são os deveres proibidos. Então, olha o tamanho do texto. Proibidos, exigidos e proibidos. E aí, olha o tanto de texto lá embaixo que ele bota das Escrituras, né? As 3 últimas linhas. Um monte de texto. Por quê? Porque é tudo que trata de furtar nas Escrituras. Uma boa parte. Então, quando Deus está falando em não furtar, o que é que ele está dizendo? Os deveres exigidos a nós. Aí a gente começa a entender por que a gente é tão distante de Deus, né? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade, no não furtar, a verdade, a fidelidade, a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilícitos tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimos livremente conforme as nossas forças e as necessidades de outro, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar, distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Ali é o que exige de nós, né?
que nós sejamos justos em todas as áreas. E o que é que nos proíbe? O 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcas de propriedade, a injustiça e a infidelidade encontrados entre homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedade e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, domínio de mercado, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-las, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior, e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Então, assim, ele coloca, esse aqui é a quebra do mandamento, é tudo isso. E aí você vai em todos os outros, por exemplo, a gente pode ir em outro mandamento e isso também ser expandido. Outro, o que Jesus trata, não matarás. Não, foi. Sim. Mas quais os deveres exigidos neste mandamento, No 6º mandamento, não matarás. Os deveres exigidos no 6º, porque alguém pode falar, eu nunca matei, São todo empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a dos outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. Então, ele já começa falando que tudo aquilo que você faz, que pode levar a tirar a vida de alguém, já é o pecado em si. Então, por exemplo, a gente peca sempre que a gente é desatento com outras coisas que ocasionam a morte de alguém. Podem tirar a vida injustamente de alguém. Por meio da justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio da comida. Quando a gente não usa sobriamente a comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios, quando você faz recreios que tentam contra a sua vida, é pecado. Quando você bebe, quando você não dorme o quanto tem que dormir, quando você não trabalha o quanto tem que trabalhar, que seja saudável, quando você toma remédio. Pode falar. Sim. Sites, tudo assim, que a gente é muito tentado a essas facilidades, Tá ali, é comum hoje, Então, por exemplo, eu vou comprar os meus softwares eu não faço questão de comprar e pagar por eles, embora a gente saiba que você leva ali um sistema de manutenção, eu vou formatar meu computador,
Tudo que você Eu quer. tenho que avisar mais, olha, eu não quero que eu tenha alguns códigos, eu comprei, porque eu acho que é uma questão de, sei lá. Até assim, questão de estudantes, a gente no seminário é muito tentado. Porque, por exemplo, no seminário, cada semestre é passado assim uma carga de leitura gigantesca. A gente assim, só dá conta pela graça de Deus mesmo. E aí, e essa carga de leitura, a gente tem que comprar todos os livros. Então, às vezes, são 20, 25, 30 livros, assim, por semestre. Se a gente for querer adquirir todos, ou às vezes a gente troca ou pega na biblioteca, né? Alguns são só alguns capítulos, mas se for comprar todos, é um valor exorbitante, assim. Então, é muito tentador o uso de PDF, de coisas ilícitas, assim. Então, a gente já vai trabalhando essas questões. Você tem que ter o Word, você tem que ter o PowerPoint, você tem que ter o Windows, e tudo isso é pago e caro, né? Por exemplo, para estudar, tem biblioteca online paga, pode conseguir, mas aí você tem uma biblioteca online paga, você tem um software pago, então tudo isso são gastos que entram nessa questão de você estar ali observando o que o mandamento diz e se parecendo mais com Cristo, né? O que Jesus faria? Será que ele iria usar? Eu falo com o Dene às vezes quando tem um UFC, né? Que tem site pirata que passa. Mas a gente vai assistir ou deixa para assistir no outro dia a luta com... Então, é toda essa questão, assim. Até brinquei com ele, que eu disse, a Aline assinou Paramount, né? Que é onde passa o UFC agora, para o Rafi assistir Patrulha Canina, né? Aí eu aproveito e vejo o UFC, mas passa tão tarde que a gente também nem vê, né? Mas é tudo isso envolve toda essa questão, assim. E quanto mais o tempo passa, isso vai ficando mais fácil para nós adquirirmos, né? Tá muito fácil na internet você adquirir coisas ilícitas, né? E aí ele diz, lá naquele mandamento, você se conformar com a realidade financeira que Deus te colocou. Isso é muito importante para a igreja. Não é você se acomodar na realidade financeira, mas é você ser satisfeito e contente naquela realidade que Deus te colocou. Então, eu não vou querer enriquecer à custa dos outros, nem vou querer bular o sistema para eu enriquecer. Mas eu trabalhando honestamente, fazendo meu trabalho digno, glorificando a Deus, eu vou, se for a vontade de Deus, prosperar. E se não for, eu estou conformado com aquela situação. Tem gente que trabalha muito bem, tem gente que faz as coisas muito bem e vive aquela realidade. Por que ele não muda? Por causa disso? Porque às vezes é a vontade do Senhor. E tem gente que às vezes nem trabalha tão bem, de repente, né? Então, assim, a gente não está no controle disso. A gente tem que ser o quê? Fazer nossa parte, glorificar a Deus, dar o nosso melhor como para Deus. Se eu sou cabeleireiro, como eu era, eu vou fazer o meu melhor. Para enricar? Não, porque eu faço como para Deus. Ali, o que eu vou adquirir com o meu trabalho é consequência, né? É consequência do que eu estou fazendo para Deus. Então, vai chegar um momento que eu vou ali começar a prosperar. E a prosperidade é algo bíblico, não a busca pela prosperidade. Mas porque, por exemplo, você é cristão, você deixa de gastar com coisas ilícitas, você deixa de gastar com o que não presta, você passa a viver em conformidade com a lei, você passa a trabalhar melhor, estudar melhor, se dedicar melhor, e isso traz prosperidade. Isso que a reforma trouxe. A reforma tirou esse entendimento que o trabalho é algo pecaminoso, porque quem trabalhava na Idade Média, no tempo da reforma, quem trabalhava era a terceira e quarta classe. Os ricos não trabalhavam, o rei não trabalhava, os padres não trabalhavam, quem trabalhava era os peão. Aí Calvino, em Genebra, disse, não existe isso. A reforma mudou isso. E aí todo mundo começou a trabalhar e Genebra começou a prosperar. Então o entendimento correto das leis, ela também vai nos servir de guia para nós sabermos no que nós temos que nos afastar, né? Aí, essa questão do eu cuidar da minha saúde. Mas não é fácil. Tipo, aí o pessoal fala da coca, tipo assim, justamente, nós somos pecadores, nós nunca conseguiremos seguir a lei corretamente,
Porque às vezes, até vamos supor, eu passo ali às vezes 8, 10 horas sentado na cadeira de plástico. Quem foi lá em casa já viu, naquelas cadeirinhas de plástico. Coluna tá que não aguenta. Mas tipo assim, isso é pecado. Por quê? Porque eu estou tentando contra a minha saúde. Mas é porque eu quero? Não, mas eu tenho que me dedicar de alguma forma a cuidar. Então é cada aspecto, mesmo mínimo que seja. Por exemplo, esses esportes radicais da Red Bull, tipo assim, que tentam contra a vida, né? Pular de um balão para outro. Os caras fazem uns esportes assim, né? Andar de motocross numa montanha já caindo, fazer aquelas travessias em corda bamba sem segurança. Isso é tudo, de fato assim, é esporte radical, mas é tentar contra a morte, né? Em menor ou em maior escala. Porque aí vem aquela questão que também nossos símbolos de fé vão tratar. Há pecados mais odiosos do que o outro. Aquele pecado é consciente, aquele pecado é um afronto. Então você vai medindo dessa forma, né? Então, por exemplo, eu sentar ou não cuidar da minha coluna não é tão odioso como alguém que faz algo pior contra a vida, entendeu? Mas da mesma forma eu estou tentando contra a menor prazo contra a vida. Então isso é para se refletir. Então o pecado ele vai abrangendo assim todo o nosso ser. Aí ele vai falar: por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses. Então, como nós devemos agir? De forma cortês. Por quê? Porque às vezes uma resposta bruta no trânsito já matou muita gente. Então, quando eu estou fazendo algo e eu não ajo de forma cortês, com mansidão, benignidade, eu estou ali tentando, dependendo da situação, contra a minha vida. A longanimidade é prontidão para reconciliar. Então isso tudo é tentar contra a vida. Isso é tudo, eu não ser pronto a reconciliar, não matarás. Eu estou matando, entendeu? Porque quantas mortes já aconteceram por uma falta de reconciliação no tempo certo, né? Suportando pacientemente, perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Então tudo isso entra no não matarás. Aí quais são os pecados proibidos? Os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outro. Então aí ele vai tratar o tirar nossa vida de forma rápida ou vagarosa, né? Exceto nos casos de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Então, nosso catecismo maior ele vai dizer que há mortes justas, que há no mandamento de Deus, né? Que é caso de justiça, né? Ou guerra legítima ou defesa necessária. Se alguém invadiu sua casa e vai fazer uma atrocidade, você pode se defender. Se uma nação também vir invadir aqui e fazer uma atrocidade, a gente pode se defender. E também em casos de justiça. A negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Então entra em muita questão aquela eutanásia, né? Ou a escolha de vai viver ou vai morrer. Eu desligo ou não os aparelhos, né? Então isso é uma discussão gigantesca no mundo cristão reformado. Porque você desliga ou não, olha o que nosso catecismo maior vai falar. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, quebra de mandamento. Então aí entra a questão da ética, moral, entra uma discussão gigantesca, né? Eu desligo ou não desligo? A morte cerebral foi diagnosticada, e aí o que é que eu faço, né? Então isso é um caso que nós temos, né? Assim, passamos de certa forma com nossa irmã, né, Neide? Então, ela sabe o que é essa dor, né, Neide? Oi? Então, a gente
como cristão, observa vários pontos, porque há a questão do milagre, há a questão ali que está funcionando tudo, tá ocorrendo tudo. Então, assim, é uma discussão muito grande. A gente tinha que tratar isso. Mas, por exemplo, é até assim um assunto delicado, porque nós tivemos quase isso aqui, não foi há poucos tempos. E está aí, né? O Quinzinho está aí, está em suas dificuldades, mas está aí, traz alegria, traz lutas, traz dependências de Deus, mas veja como é difícil. E tem quantos e quantos casos foram falar assim, os médicos queriam desligar, aí de repente, tantos dias depois, um mês, um ano, de repente voltou, não sei o quê. Então, assim, é muito difícil. Aí, assim, para a gente entrar nesse assunto, é uma discussão sobre ética, moral, família, que aí não tem assim. Então, assim, eu acho que cabe ao Senhor colocar essa decisão na família, né? E dar o conforto, né? É muito difícil mesmo, assim. Assim, eu acho que vamos supor assim, não dá para imaginar, e Deus queira que nunca passe, mas eu não sei, assim, eu não desligaria. É muito, tá vendo como é um assunto muito difícil? E aí há essa questão também da escritura, né? Quebra do mandamento. Então, por exemplo, Deus cravou a lei do homem, então fica... E você vê como está cravado, que é difícil. Por exemplo, outra questão que é muito debatido no meio reformado, e é uma discussão gigantesca, assim, é sobre a inseminação artificial. Porque há vários tipos. Eu tenho um colega que é até especialista nisso, o reverendo Dr. Carlos Fernando, que estudou comigo no seminário. Ele é biomédico, doutor em biomedicina, e foi fazer seminário. E aí há uma discussão, parece que tem um meio que é até legal, assim, moralmente falando. Mas o meio mais comum de você fazer inseminação é quando você insemina vários óvulos e daqueles, sei lá, eu estou falando de forma assim, eu não conheço, posso estar até falando errado, mas vamos supor, você coloca 8 óvulos e daqueles 8, 1 ou 2 vão continuar. Só que os 8 já são vida, entendeu? Então você vai ter 6 abortos e um deu certo, entendeu? Então você está fazendo 6 abortos para ter uma vida. Então isso é lícito, entendeu? Então há essa questão assim. Aí tem outro, parece que tem um tipo de inseminação que é 1 para 1 mesmo. Insemina 1 e tem sucesso assim. Aí esse parece que é o ok, é o defendido pela ética cristã. Agora aquele outro que insemina um monte. E aí você... Porque... Colagem é o nome? Clonagem também. Porque o que acontece? O Carlos Fernando estava falando que minutos depois da inseminação já é outro DNA. Não é mais nem pai, nem mãe, né? Porque há ali a fecundação, o óvulo é mãe e o espermatozoide é o pai. Mas no momento da fecundação, minutos depois, já é outra vida, é outro DNA. Já é uma pessoa ali. Então, quando se inicia a vida? Naquele momento. Ali já é uma vida. Então, por exemplo, a Aline, ela teve um aborto espontâneo com 2 meses. Já era uma vida. Já era um filho que nós tínhamos. Isso é muito curioso, porque tem uma época que você dá um pouquinho, é o ocultismo, né? Enfim, algumas coisas fazem sentido. Falando que se você tem o primeiro filho, é o filho. Ele é o primeiro filho. Então, João seria meu segundo filho. Tanto que, no histórico da mulher, eu tenho 3 gestações. É isso. Eu e a Ali, nós temos conscientemente 3 filhos. Um já está com o Senhor, que a gente crê, o Rafi e o Joaquim. Mas, por exemplo, aí quando ela foi no médico com o Rafi, é assim. Você teve quantas gestações, quantos filhos? Aí no Rafi ela já falava 2. Né? O médico ele já entende como 2 gestações que ocorreram. E também, por exemplo, nós cristãos não acreditamos em aborto, porque senão a gente abortava assim,
Com 8 meses, pronto, não tem filho? Não tem. Então, qual o momento? Essa é a grande discussão ética do aborto. Quando se inicia a vida? Porque a partir do momento que os não cristãos entendem que aquilo é uma vida, aí o aborto se torna algo moralmente ou eticamente perverso, né? Por quê? Porque qual a diferença? Se é vida, qual a diferença de 8 meses para 1 ano? Entendeu? Então eu poderia matar em qualquer momento. Se é vida, então o cristão defende que a vida é no momento da fecundação. A partir dali já é vida. Não existe mais. E aí eles defendem, parece que tem países que até quase 8 meses, né? Você pode. Então, países da Europa, eu acho que Canadá, eu não sei quantos meses, depois podem pesquisar aí, mas tem alguns países que eles permitem até quase o momento de ter, assim. E são coisas, assim, horríveis a forma, né? Porque eles matam e eles trituram como um liquidificador, né?